Pois é, pessoal, vocês notaram que hoje eu estou aqui com um penduricário diferente, né? Mas é porque a nossa conversa está, como ela está contando a Renata, caminhando para esse lado do sistema penitenciário, pessoas privadas de liberdade. E por isso eu vim hoje aqui só relembrar que eu sou policial penal, trabalho no sistema penitenciário aqui do DF já há 16 anos. E você começou aí a falar do AMI, né? Então eu queria perguntar sobre essa sigla, AMI. Uhum, O que que significa isso? legal. AME significa Ame Mulheres Esquecidas. Nós somos uma organização social que atua dentro dos presídios, levando dignidade, e após o período do cárcere, com reintegração social. Então, nós iniciamos o nosso trabalho em 2020, no presídio de Lusiânia, e hoje nós estamos em 4 presídios femininos: Brasília, PFDF, Lusiânia, Barro Alto e Formosa. Então, a gente faz esse trabalho. Hoje nós temos 10 frentes de atuação. E por que esquecidas, né? Então, assim, pouco se fala disso, sabe, Carlos? A sua experiência é no presídio masculino, Exato. né? Existe um abandono muito grande quando se trata de encarceramento feminino, né? Eu sempre falo que em dia de visita em presídio masculino tem filas e filas. Mas no presídio feminino não é assim que acontece, né? Então, de fato, aquelas mulheres, elas são abandonadas pelas famílias, pelo parceiro, né? E por isso por isso essa sigla, né? E a me surgiu, assim, a Shayla estava num momento com Deus, e ela fez uma pergunta muito perigosa. Ela perguntou: Deus, existe algum sonho que você tem para mim que eu ainda não estou vivendo? E Deus fala muito com ela através de visões. Naquele momento, ela se viu dentro de um presídio. Então, assim, a Shayla não é dessa área, né? Ela não tinha assistido um filme que falava sobre isso. Então, claramente, era o Espírito Santo. E ela ouviu: ame essas mulheres, porque elas estão sendo esquecidas. Então, quem deu o nome foi Deus. Ele é o melhor, mais criativo, o melhor marketing que existe. Foi ele que criou. A Shayla, ela é a presidente, né? Isso. Hoje, e se você está se perguntando aí quem que é a Shayla, quiser saber um pouquinho mais, ela participou recentemente do podcast Divinamente, e lá você pode também ter acesso a essa perspectiva, ela conta ali bastante sobre o projeto também. Então, se você está gostando desse conteúdo, fica o convite para você assistir lá no Divinamente também. Legal. E você falou que vocês atuam no presídio de duas maneiras, né? Uhum, Com uma intervenção, enquanto elas estão lá dentro, e fora. Então, são dois momentos bem divididos, né? uhum. Nessa intervenção lá dentro, como que é feita essa assistência? Legal. Então, nós temos 10 programas, Felipe. O primeiro programa que surgiu na AME foi o AME Uma Vida. O que é o Ame Uma Vida? A gente fornece kits de higiene pessoal, produtos de limpeza, alguns itens de alimentação. Esses itens, eles deveriam ser fornecidos pelo Estado, né? Uhum. Como o Estado não fornece, é fornecido pela família. Mas quando a gente fala do público feminino, como eu já disse, elas são abandonadas. Então, assim, mulheres que estão ali 5 anos, 10 anos sem receber uma visita. Então, elas, além desse abandono, elas não têm esses itens que a família levaria, né? Então, olhando para isso, nós pensamos, não tem como fazer nada mais se a gente não suprir a dignidade, o mínimo, né? Então, esse é o primeiro programa que surgiu na AME e é atuado dentro dos presídios. O segundo é o AME Capacitar. Então, a gente tem ali vários cursos de capacitação profissional dentro dos presídios. Temos parceiros que dão esses cursos, né? Então, empresas parceiras que estão dispostas, após o período do cárcere, empregar essas mulheres, né? Então, a diretoria do presídio seleciona aquelas que estão próximas a sair, e porque aí faz mais sentido, né, fazer esse curso de capacitação. E aí elas passam por essa capacitação. Então, por exemplo, a Rico Burger é uma parceira nossa. Então, lá dentro do presídio já existe uma capacitação deles, né? O Mercado do Café também faz essa capacitação de barista, né? E aí
para que elas, ao sair, elas já tenham aquela expertise necessária, né? Outro programa que nós temos é o Ame Acolher, porque a gente entendeu que se existia esse abandono material, né, existia também um abandono afetivo. Então, foi quando a gente teve a ideia de criar esse apadrinhamento por cartas. Então, elas escrevem cartas e as madrinhas respondem. E foi, assim, para nossa surpresa, foi impactante. Eu me lembro do dia que a gente foi, né, após a instalação desse programa, a gente foi até o presídio, a gente via as cartas coladas, assim, sabe, nas celas, porque era como se cada uma dissesse: alguém acredita em mim, alguém me ama, alguém me vê, né? Alguém tá ali dispondo do tempo para falar comigo, né? E depois, então, temos Ame Acolher, Ame Capacitar, Ame Uma Vida. Também temos a Ame Construir, que é um programa que por demanda, né, assim, da estrutura do presídio, a gente atua. Então, por exemplo, precisa de um alojamento berçário. Então, a AME ajuda na construção disso. Precisa trocar as caixas d'água, as pias, os banheiros. Então, nós temos parceiros nisso também. E aí temos a Ame Cuidar, que é um programa voltado para os policiais penais e servidores penitenciários. Então, nós entendemos, né, que não existe, no mundo tão polarizado, né, a gente falou, nós não somos assim. Então, para que a gente transforme o sistema prisional como um todo, a gente precisava olhar para todos os agentes desse sistema, né? E o que a gente faz? A gente fornece palestras sobre saúde mental, né? Fornecemos cafés da manhã para que eles tenham esse momento de integração, de ouvir, de ter uma escuta ativa mesmo. Como muitas são agentes mulheres, né? Então, a gente já fez várias palestras voltadas mais para esse público. Então, esse é o Ame Cuidar. Temos a Ame Pequeninos, que ela apoia as crianças até 12 anos, filhas das mulheres encarceradas, porque nós entendemos que a gente precisava quebrar um ciclo de encarceramento. A gente percebeu que muitas das mulheres que estão dentro do presídio, elas eram filhas, às vezes netas, de pessoas presas, né? Sim. Então, mais uma vez, nesse olhar global, a gente pensou, vamos olhar para essas crianças. Então, a Ame Pequeninos, nós atuamos no dia da visita, né? Que é um dia, assim, muito desafiador. Eu, como mãe, eu imagino, né? Então, aquela mulher ali que fica sem ver o filho 3 meses, 4 meses, né? E na hora de se despedir daquele filho, é um dia muito desafiador. Então, a gente está ali para trazer alegria para aquelas crianças, fornecemos materiais escolares, kits de merenda escolar, né? Para, de alguma forma, trazer alegria para aquele momento, né? E falando da Ame Pequeninos, a gente tem algo maravilhoso que aconteceu, que foram os coletes, né? Então, para quem não sabe, as crianças precisam entrar de branco, igual as mães que estão presas, né? Eu não sabia disso. Isso. E aí a gente olhou para aquela situação e falou, nossa, não é legal essa identificação, né? Então, assim, olhar, imagina pela perspectiva, né, da criança, exatamente, esse espelhamento. E aí a gente teve a ideia, e se a gente criasse coletes de super-heróis, de princesas, né? A gente entende que essa roupa que elas usam é importante para a segurança, a gente compreende. Mas e se de alguma forma, sem violar a segurança, a gente trouxesse ali alguma coisa lúdica para elas? Sim. E foi, gente, assim, maravilhoso. Elas saem lá de dentro e falam, tia, hoje eu me vesti de Capitão América, né? Então, de alguma maneira, elas se sentem ali com força, com coragem para viver esse momento tão difícil, né? E, por fim, temos a Ame Recomeçar, que é o nosso programa voltado para as egressas prisionais. Nós temos, a partir do momento que elas saem dos presídios, elas entram em contato conosco. Nós deixamos um kit com devocional,
uma muda de roupa para que elas não saiam com o uniforme do presídio, Sim. né, para que não haja ainda mais estigmatização. Elas entram em contato conosco, passam pela triagem da equipe da AME e, sendo aprovadas, elas entram e participam por 3 meses da nossa plataforma AME Educação. Nós temos cursos de educação não violenta, como se portar no mercado de trabalho, como se preparar para uma entrevista, educação financeira, empreendedorismo, né? E durante esse período de 3 meses, a gente faz os currículos delas e envia para as nossas empresas parceiras, né? Porque, de fato, assim, para romper a reincidência, a gente vai precisar empregar essas mulheres, Sim. né? Senão elas vão voltar. Então, a AME é tudo isso. Que joia, você falando aí de todas essas ações, né? Eu vou até tirar aqui o meu penduricário para poder perguntar numa outra direção, que é o seguinte. Esse nome, né? AME. AME Mulheres Esquecidas. E você falou que são mulheres esquecidas pelos familiares, muitas vezes pela sociedade, por muitas situações, mas pelo que você está falando, não são mulheres esquecidas por Deus. Amém. E por não serem mulheres esquecidas por Deus, Deus, ele está buscando se revelar, cuidar, acolher essas mulheres através de pessoas. Eu queria ouvir do seu coração, do coração da Shayla, das pessoas que cooperam com vocês, como é que é ser a mão de Deus para ajudar, ser os braços de Deus para abraçar, ser o meio que Deus tem de se revelar, de acolher, de cuidar dessas pessoas, né? Porque acaba que Deus não as esqueceu. Amém. E a maneira de Deus se revelar a essas mulheres é através de muitas pessoas e nesse momento que você está falando através de vocês. Uhum. Como é estar nessa posição? É um grande privilégio, Carlos, assim, a gente poder ser o braço, né, ser o olhar de Deus, é maravilhoso, assim. E eu sempre falo que transforma a vida delas, mas transforma muito mais a nossa, né, porque nós estamos ali no chão da vida mesmo. Sim. E eu sempre me lembro do versículo que Jesus fala, né, estive preso e você me visitou. E os discípulos perguntam, como? Como que a gente te visitou, né? E Jesus responde, se você fez aos meus, né, aos meus pequeninos, aos meus amados, você fez para mim. Sim. Então, para nós é um grande privilégio poder, a gente sempre fala, trabalhar nos negócios do nosso Pai, né? Aleluia. É assim, Amém. é uma honra, né? Eu sempre agradeço a Deus por Ele ter me chamado mesmo. Amém.